O ano é 1686. O Brasil ainda era dominado pela cana-de-açúcar, com engenhos no Nordeste adoçando a Europa. Mas, no interior, rumores de ouro começavam a circular. Bandeirantes partiam de São Paulo, desbravando o sertão em busca de riquezas e escravos. Pequenas pepitas eram achadas nos rios, longe dos olhos da coroa. Para Portugal, o ouro era a esperança de salvação econômica, mas também motivo de preocupação. Como controlar tamanha riqueza em terras tão distantes? O interior era uma terra sem lei, governada por coronéis e aventureiros. O poder do rei mal chegava ao Planalto Paulista. A notícia do ouro era um desafio. Como garantir que a riqueza chegasse a Lisboa e não se perdesse em contrabando? O ouro, pequeno e fácil de esconder, era ainda mais difícil de controlar que o açúcar. Portugal precisava agir antes da corrida do ouro. A solução: criar um posto avançado de fiscalização, um funil obrigatório para todo o metal precioso. Assim nasceu a ideia da Casa de Fundição, um instrumento de poder disfarçado de repartição. Ela mudaria para sempre a relação entre colônia e metrópole. A Casa de Fundição tinha uma missão clara: garantir o imposto do quinto 20% de todo o ouro extraído. O ouro em pó era o terror dos fiscais, fácil de esconder e de usar como moeda clandestina. Garimpeiros escondiam ouro em botas, roupas e até imagens de santos ocos. O contrabando era visto como traição pela coroa. Na Casa de Fundição, o ouro era derretido, purificado e transformado em barras seladas com o símbolo real. Só o ouro quintado podia circular legalmente. Quem fosse pego com ouro em pó era punido severamente. A Casa de Fundição era a casa da moeda, repartição fiscal e posto policial. Sua presença marcava a chegada da lei portuguesa ao sertão. Não foi criada para apoiar mineradores, mas para controlá-los e garantir a arrecadação. Era o braço fiscalizador do Império, iniciando uma longa batalha entre coroa e colonos. O ouro brasileiro financiava o luxo de Portugal, mas gerava tensão e resistência na colônia. Por que instalar a primeira Casa de Fundição em São Paulo? São Paulo era o quartel-general dos bandeirantes, ponto de partida e retorno das expedições. Controlar São Paulo era controlar o ouro e os homens que o encontravam. A vila era o portal entre o litoral civilizado e o sertão selvagem. Toda a riqueza recém-descoberta passava por ali. A Casa de Fundição em São Paulo era o fiscal do rei na boca do funil, interceptando o ouro antes que escapasse por rotas clandestinas. Era também um recado: a coroa estava presente e pronta para cobrar sua parte. A instituição trazia o Estado português a uma região acostumada à autonomia. Ao legalizar o ouro, a coroa tentava transformar aventureiros em parceiros. A aposta era clara: quando o ouro surgisse em abundância, o controle já estaria pronto. A Casa de Fundição mudou a vida em São Paulo. Para garimpeiros, era frustração, meses de trabalho e um quinto confiscado pelo governo. O ouro em pó, antes moeda corrente, foi proibido, travando o comércio local. A economia ficou mais lenta, o ressentimento cresceu. O contrabando floresceu. Rotas clandestinas desviavam ouro para portos alternativos. Até funcionários da coroa se corrompiam. A luta entre fiscais e contrabandistas virou um jogo constante de gato e rato. Os dragões do rei eram vistos como inimigos da liberdade sertaneja. O quinto e a fundição obrigatória eram considerados injustos. A Casa de Fundição virou símbolo de opressão, não de ordem. Essa tensão plantou as sementes das futuras revoltas. A Casa de Fundição de São Paulo foi um laboratório para Portugal. Quando o ouro explodiu em Minas Gerais, o modelo foi replicado e ampliado. Novas casas surgiram em Vila Rica, Sabará, São João del Rei e Mariana, com fiscalização ainda mais rigorosa. O objetivo: evitar o caos e o contrabando que marcaram São Paulo. O sistema do quinto e da fundição obrigatória foi imposto com mão de ferro. São Paulo perdeu protagonismo, mas deixou o legado do controle fiscal. A insatisfação paulista se multiplicou em Minas.
O sentimento de exploração se aprofundou. Em Minas, a revolta ganhou força. A revolta de Vila Rica, em 1720, foi uma explosão popular contra as casas de fundição. O modelo de controle levava consigo o germe da rebelião. O ciclo do ouro era também o ciclo da resistência. O sistema fiscal das casas de fundição sustentou o domínio português, mas era um fardo para os colonos. O quinto e outros impostos criaram um abismo entre colônia e metrópole. O ouro enriquecia Portugal, mas deixava o Brasil sob vigilância e exploração. Essa tensão alimentou ideias de independência. A Inconfidência Mineira, em 1789, foi fruto desse desgaste. A ameaça da derrama, cobrança forçada do quinto, acendeu a revolta. A casa de fundição era o símbolo máximo da opressão fiscal. A repressão foi brutal, mas a semente da liberdade estava plantada. O controle excessivo gerou resistência, contrabando e desejo de autonomia. A busca pelo ouro acabou semeando a rebeldia que levaria à independência. A Casa de Fundição de São Paulo é um marco de dupla face, símbolo da centralização do poder português. Permitiu transformar o ouro em poder real, mas também gerou resistência a contrabando, desobediência e sentimento de injustiça. Uniu garimpeiros, comerciantes e elite local contra a fiscalização da coroa. A instituição, criada para impor ordem, tornou-se foco de conflito. Essa dualidade moldou a história do Brasil, poder centralizador versus resistência local. A Casa de Fundição materializou esse conflito, sendo centro da lei e alvo da revolta. Hoje, seu simbolismo permanece. Lembra como o controle fiscal pode ser ferramenta de poder e catalisador de mudança. A história da Casa de Fundição é sobre impostos, poder e o desejo humano por justiça. É um capítulo essencial para entender as raízes dos conflitos que moldaram o Brasil.